Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Nos encontramos novamente e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elma Fontinelli, também José Paulo Fontinelli, para Creuza Maria Teixeira, para o Evilásio Alves Teixeira, um alô especial para Neuza, para José Bernardo, também para Beatriz, a Valda Oliveira, também para Josias Rodrigues, um alô para Marta Gonçalves, um alô especial para Quitéria, para Cleonice, também Maria Angélica, Lorival Ribeiro, Nadeja Duran Ludovico, Luzia, Sandra Pereira, Dilza Flora, Marilena Cunha de Almeida, Dilma Reis e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai, nós estamos uma vez mais em Tua presença, te damos graças por este dia, por estes momentos. Te agradecemos por tudo que tens feito por nós. E neste momento, Pai, nós iremos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e aceitarmos a Tua palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem problemas, necessidades, lutas. Tu conheces as dificuldades de cada um, a fé que cada um tem em Ti. Abençoa, Pai, todos esses nomes que nós aqui citamos e que pedem orações. Tu também conheces os problemas que cada um estão enfrentando. Dê vitórias, Pai. Nós clamamos a Ti porque nós confiamos no Teu poder e na solução dos nossos problemas em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós comentamos aqui sobre o casamento de Oséias com uma prostituta. Foi ordem de Deus para que ele se casasse, ele se casou e ela sempre saía, o deixava, ia em busca dos amantes, teve filhos com esses amantes e mesmo assim Oséias continuava amando, buscando a esposa, trazendo de volta, e isso representa o que o povo de Israel fazia com Deus e também representa o que os cristãos estão hoje fazendo com Deus. Se dizem cristãos, creem em Deus, mas não querem obedecê-lo e fazer a sua vontade. Sempre estão fazendo a sua própria vontade e seguindo heresias, doutrinas que foram deturpadas da palavra de Deus. Mas Deus, ele continua amando a cada ser humano e ele chama este povo que está seguindo doutrinas erradas de povo meu. Ele quer que este povo retorne a ele. E sabemos que no momento oportuno, a maioria dessas pessoas sinceras que estão nessas igrejas, que estão seguindo doutrinas deturpadas, que estão bebendo do vinho da ira e da prostituição que foi introduzido na igreja cristã, essas pessoas sinceras que estão lá, elas vão ouvir a voz de Deus e vão sair dela e se juntar ao remanescente de Deus. Este exemplo de Oséias casando-se com a prostituta é um exemplo, um casamento ruim, um casamento que não estava bom, era um casamento tóxico, como nós dizemos. Agora existe também na Bíblia o relato de um casamento bom, um casamento perfeito. E este casamento foi o casamento de Isaac com Rebeca. Nós encontramos este relato em Gênesis, no capítulo 24, assim nos diz Gênesis 24, versos de 1 a 4, Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa, faça um juramento, colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Vejam, Abraão estava preocupado com o seu filho e queria que ele se casasse com alguém do seu povo, alguém temente a Deus. E ele fez então com que o seu servo Eliezer, ele fizesse um juramento que ele iria à terra de seus parentes, dos parentes de Abraão, para buscar uma esposa para Isaque. E assim aconteceu. Por quê? Porque a preocupação de Abraão
era que Isaque viesse a se casar com uma das filhas daquele povo idólatra que vivia ali próximo aonde Abraão estava, que eram os cananeus. E Abraão, ele queria preservar a fé, queria preservar a fidelidade a Deus. E ele se preocupou então em enviar este seu servo até a terra dos seus parentes, era longe de onde Abraão havia saído, quando Deus o chamou, para que pudesse buscar ali uma moça, uma mulher temente a Deus. Hoje, irmãos, nós vemos que a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas em preservar a sua fé. Elas se juntam, elas se casam com pessoas que não praticam a mesma fé, que não creem e que têm outras práticas religiosas, e isso traz problemas para o relacionamento e acaba fazendo com que aquela pessoa que era uma pessoa temente a Deus acabe se afastando de Deus. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo têm passado por essa experiência. Pensou que não, vai dar tudo certo, não tem problema, mas a Bíblia orienta que nós deveremos buscar alguém da mesma fé, alguém que teme o mesmo Deus que nós tememos e que faça a vontade de Deus e que segue os ensinamentos da Bíblia. Mas, quando nós desobedecemos a ordem de Deus e quando nós fazemos a nossa vontade, normalmente nós iremos ter problemas. Já casando com pessoa da mesma fé, nós temos problema porque são pessoas diferentes que estão se unindo. E nós estamos estudando exatamente sobre isso essa semana. Nós precisamos nos perdoar porque somos falhos, nós precisamos nos aceitar assim como nós somos e precisamos buscar em Deus cada dia a força, a orientação para que o nosso casamento seja um casamento duradouro, um casamento em que o nome de Deus é exaltado. E então o servo Eliezer, ele foi até a terra que Abraão havia dito que ele fosse, e vemos então que ele ali encontra uma jovem, e era exatamente dos parentes de Abraão. Nós encontramos aqui, a partir do capítulo 24, verso 57, Gênesis 54, verso 57 em diante, então nós encontramos aqui o relato. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu, sim, estou. Com isso eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca dizendo, nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu, levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-Lahai-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é meu servo, é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Aqui está o final do relato do encontro deste servo de Abraão com Rebeca, mas o capítulo 24 vem dizendo exatamente o que este servo pediu a Deus para que desse um sinal de que ele iria encontrar a moça para se casar com Isaque, que era da família de Abraão, parentes deles, e que temiam a Deus. E então, de acordo com o que este servo, Eliezer, pediu a Deus, assim aconteceu. Quando ele chegou à fonte onde estavam ali as moças que estavam tirando água para poder dar para o rebanho, então ele pediu
para que ela desse água para ele, que ele estava com sede. E ela disse: sim, eu vou te dar água e também vou dar água para os seus camelos. E era exatamente como o servo havia pedido, um sinal de Deus, e assim aconteceu. Quantas vezes, irmãos, nós temos pedido a Deus um sinal para que Ele nos mostre se a decisão que nós estamos tomando é uma decisão correta em nossa vida, principalmente com relação ao casamento. Às vezes nós não pedimos a Deus a orientação, nós não pedimos a direção, nós não pedimos um sinal. Nós vamos seguindo os nossos próprios instintos, como aconteceu com Sansão, quando olhava para a beleza das mulheres, ela me atrai, ela me agrada os meus olhos, dizia para os pais, Sansão falando. E o que aconteceu com Sansão? Perdeu os seus cabelos, Perdeu a sua força, foi levado preso, teve os olhos furados, foi usado como um animal para poder rodar a moinha e todos zombavam de Sansão. Vejam, por quê? Porque ele seguiu os seus instintos, os seus próprios olhos, o que agradava a ele. Irmãos, Deus ele tem planos para cada um de nós. Muitas pessoas nos escrevem pedindo que oremos para que Deus envie uma pessoa para que possam contrair matrimônio, uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, e nós temos orado, e é assim que todos têm que fazer. Oriente seus filhos, oriente os jovens, para que não busque qualquer pessoa simplesmente pela aparência. Por quê? Porque a perfeição da pessoa não está somente no corpo, está dentro, está no coração, está na mente o que a pessoa faz, como ela age. E nós precisamos buscar uma pessoa que seja temente a Deus e que seja também da mesma fé que nós professamos, para que o casamento possa dar certo. Lembrando que, mesmo casando com uma pessoa da própria fé, como eu disse agora há pouco, nós ainda teremos problemas, porque são duas pessoas diferentes, pensam diferentes. Então com o tempo eles vão amadurecendo e vão se conhecendo e vão procurando abrir mão de certas coisas, outro abrir mão de outras coisas e poderem então seguirem vivendo. Estamos vivendo num mundo, irmãos, onde que as pessoas elas querem tudo do jeito delas, no momento delas, na hora que elas estão querendo, e às vezes não é possível. E aí por causa disso o que acontece? Acabam tendo brigas, problemas e acabam até se separando. Só Deus, irmãos, para nos dar forças, nos dar orientação e também nos dar determinação para nós vivermos uma vida de comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. Então, assim como Abraão fez, pediu seu servo para ir em busca de uma esposa para Isaque, que fosse da parentela dele, que nós também possamos estar orando a Deus e buscando em Deus a direção e orientando os nossos filhos para que eles possam também seguir a orientação da palavra de Deus e buscar dentro do nosso povo uma pessoa para ser o seu cônjuge. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós iremos retornar amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele nos diz: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.